Bom dia, buscas! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 17 de abril de 2026. Eu, Ana Paula Magalhães, estou observadora do céu nesta encarnação e quero dizer para vocês atentarem para o céu de hoje, do dia 17. Por quê? Porque, gente, simplesmente temos um stellium, que é o stellium, é uma conjunção de diversos planetas em Áries, E são 7 planetas. O que os hindus chamariam de uma doriforia, O que é uma doriforia? Palavra difícil, né? Quando você quiser xingar alguém, você está fazendo a doriforia. A pessoa vai achar que é algo grave. Mas a doriforia, os hindus chamavam, dessa conjunção de 7 ou mais astros em um signo só, representaria como se fosse a descida dos céus à terra, como se fosse a carruagem divina. Isso é a doriforia, São os deuses em suas carruagens descendo, ao planeta e, assim, trazendo ajustes, modificações e o que eles representam, Cada um no seu arquétipo. E dentro desses, planetas com seus arquétipos, eu queria me deter, especificamente em um deles, que é Quiron, tá? Porque Quiron, na psicologia analítica e junguiana, ele é muito importante. Por quê? Porque ele representa nós, os terapeutas, os curadores feridos. Então, quem foi Quiron, na mitologia? Quiron, ele era um centauro. Então, desde o início, ele foi rejeitado pela sua mãe. Olha que forte isso. Ele nasceu um centauro, ou seja, ele tem a parte do tronco superior humana e a parte inferior dos membros inferiores, um cavalo, um animal. Mas por que Quiron era considerado, diferentemente do Minotauro, um sábio? Justamente porque quem domina o animal é quem? É o humano. Então, é o contrário do Minotauro. Olha que bonito isso. O Minotauro é o quê? É o animal, porque ele tem uma cabeça de touro, que domina o corpo humano. Eles seriam antagonistas, eles seriam os extremos opostos. O Minotauro representando a bestialidade, quando o humano se deixa levar pelo seu animal, e já o centauro, ele representa a sabedoria, porque a mente está no humano, como humano, e o corpo serve a esse humano, O animal inferior serve a este ser humano. E além disso, gente, porque ele é ferido, Além da ferida da rejeição materna, acidentalmente, que nunca é acidentalmente, é isso que eu venho tratar aqui nesse vídeo, muito interessante, Quiron é ferido por uma flecha mágica de Hércules. Então ele sofre uma dor eterna, porque era uma flecha mágica, então ele não conseguia se curar dessa dor. Então, o que Quiron faz com essa dor? Ele transforma mais uma vez, em o quê? Sabedoria. Então, Quiron, ele representa os terapeutas. E estando Quiron em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, e junto com essa lua nova, que é uma lua quando o Sol e a Lua estão juntos, A Lua cheia está em oposição, a Lua nova, eles estão juntos. E essa doriforia, esse stellium de Saturno, Netuno, Lua, Sol, Mercúrio, Marte, em Áries, Que força, o que o céu está comunicando pra gente, E aqui, gente, tudo no sentido arquetípico e simbólico, tá?
Como é que a gente avalia a astrologia? A gente tem que saber, né? É importante a gente saber o que o signo de Áries representa pra gente. O signo de Áries é o primeiro signo do zodíaco. Ele é o eu sou, ele é a casa 1, ele é a sua identidade, né? Então, o que acontece? Diante dessa ferida incurável que todo ser humano tem, eu tenho, você tem, todos nós temos, independente do que causou essa ferida, se foi uma flecha mágica, se foi um amor não correspondido, se foi uma rejeição na família, enfim, infinitas possibilidades. O que eu venho fazer com essa dor? Estando essa dor, o Quiron, na minha casa 1 da identidade, né? Então, primeiro passo para Quiron se tornar um sábio, conselheiro e tão apreciado pelos deuses é porque ele aceita essa dor. Ele aceita que aconteceu dele ser atingido por Hércules e, diferentemente do que a gente pensa, né, do que o mito é contado, por acaso ser atingido, Quiron sabe que não existe nada por acaso, né? Tudo que passamos, e quando a gente tem essa relação com o divino, com o transcendente, a gente sabe que tudo pode ser transmutado. E aqui escutem essa palavra, transmutação. É transformar, é ter o poder, e é um poder isso, tá? É ter o poder e a escolha de transformar a dor numa força, num dom. Eu posso pegar a minha dor e ter 2 caminhos com ela. Eu posso reproduzir essa dor no outro, né? Ou seja, eu fui ferido, então eu vou ferir. Se eu fui ferido, eu tenho o direito de ferir. Ou eu posso pegar essa dor e falar assim, eu sei como essa dor dói. Justamente porque Quiron está na nossa casa 1 do eu sou. Então, se eu tenho essa dor, se eu vim para esse planeta com essa dor, como eu posso ajudar outras pessoas que sofrem dessa mesma dor, utilizando a minha expertise, né, a minha vivência real, não por livros, não por conhecimento de leitura, mas por sentir. Como eu posso ajudar o outro que passa por dores semelhantes, utilizando essa dor em favor do outro, do coletivo, né? Porque, afinal de contas, o oposto a Áries é Libra. E Libra é o quê? É a balança, é a justiça, é o equilíbrio, é a diplomacia, é o olhar para o outro, tá? Então, buscas, hoje, dia 17, eu convido vocês nessa lua nova, com essa dorifloria, com essa carruagem divina descendo dos céus, né? E trazendo esse momento de reflexão com tantos planetas em Áries, em olhar para vocês, na sua identidade, o que você traz de dor primordial. E, em primeiro lugar, não é que você fique resignado. É diferente, aceitação é diferente de resignação, né? Aceitação é entender que nesse plano, no planeta Terra, 3D, eu vou passar por desafios, né? Como o Buda falava, a dor é inevitável. A dor faz parte do nosso contexto 3D, do planeta Terra, né? Mas eu escolho ou não sofrer. Essa é a escolha. A escolha não é da dor. Quiron foi atingido acidentalmente por Hércules, acidentalmente. E o que ele faz com essa dor? Incurável. E além de tudo, que eu não falei, vou falar agora, Quiron era imortal. Então ele sabia que ele ia conviver com aquela dor a vida inteira.
E o que ele resolve fazer com essa dor? Né? Transformar em cura. Então, diante disso, essa lua nova, o dia 17 de abril, junto com todos esses astros em Áries, vai pedir para que a gente olhe para a nossa identidade, né? E de alguma maneira se desidentifique dela. Olha que bonito isso, né? Não se trata somente de mim, se trata de um plano maior. Essa flecha atingiu Quiron para ele se tornar um curador ferido, assim como tantos terapeutas são curadores feridos, né? Eu diria que por isso que é missão, né? Porque nós como humanos, humaninhos que somos, nós queremos os frutos, sermos terapeutas, né? Sermos psiques, mas o custo disso, qual é? Aonde está essa flecha? Para que você tenha a capacidade de olhar para o outro e às vezes enxergar a flecha que nem o outro está identificando que está doendo. Porque ele está na reatividade, ele está na raiva, ele está na impulsividade, ele está na distração, ele está se anestesiando, ele está se drogando, né? E aqui drogas entram não só substâncias, né? Entram consumo, entram o que a gente se nutre, do que a gente se nutre, né? Eu tô drogado, eu tô inebriado pela política, eu tô torcendo para o meu político de estimação. Que dor é essa? Que falta do pai é essa que eu preciso projetar num político, essa figura paterna? Então, o curador ferido, né, um Quiron, realmente, ele tem a capacidade de identificar dores que nem a própria pessoa identifica. Simplesmente ela olha para aquilo e fala assim, não, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu nasci desse jeitinho. E o Quiron vai lá e fala, não. Você não está percebendo no seu subconsciente que você está sendo motivado por uma dor. E Jung diria que enquanto você não jogar luz na sombra, integrar essa sombra, você passará vivendo repetições e repetições na sua vida e chamando isso de destino. Isso é muito forte. Ok, buscas? Então, a gente está falando aqui de sabedoria através da dor, né? A gente está falando de integração da sombra, né? Já que Quiron foi rejeitado pela mãe e ele é imortal. Olha que forte isso, né? A gente está falando de feridas incuráveis, mas que são incuráveis para nós. Mas elas, quando se tornam integradas, elas não deixam de ser feridas, mas elas passam a ser o quê? Potenciais. Passam a ser o quê? Dons. Então, feridas, na casa do eu sou de Áries, na casa 1, que é o que está acontecendo hoje no céu, tem potencial de te despertar, de te alertar, de te lembrar de um dom. E isso é muito lindo, isso é muito forte, ok? Então, vamos acionar, né, essas feridas, vamos reconhecê-las, vamos integrá-las e vamos transmutá-las para nós e para um bem maior. Ok, buscas? É um pensamento para hoje. Há tempos eu não falava de astrologia, estava com saudade, mas com essa doriforia, essa carruagem divina descendo dos céus, eu não poderia deixar de trazer esse pensamento para hoje. Homens e mulheres de ouro, sejam
Eu sou. Até a próxima.